Vamos de novo, bora no mouse. Então foca aqui, que a gente vai aqui no fluxo, fazendo o que nós conseguimos fazer. Minha meta é 1 hora. 1h10 a gente consegue terminar tudo. Então bora. Estrutura de dados zero. Conceitualmente falando, uma estrutura de dados é uma forma de organizar os dados na memória de forma que eu consiga acessá-los. A primeira estrutura de dados e a melhor de todas é o sempre útil vetor. Então, quando você tem... Eu estou na lista? Não. Quando você tem um vetor vindo lá do C ou do Go, você tem um bloco de dados, foca comigo, contínuos na memória, onde os meus elementos estão realmente armazenados. Foca no contínuo e no realmente. As duas palavras são importantes. Então, conceitualmente, um vetor estático, eu tenho os meus elementos aqui de forma contínua na memória. Então, se você imaginar um C da vida ou um Go da vida, é um vetor de inteiros, é um vetor de floats, é um vetor onde os elementos estão um depois do outro. Por que essa estrutura é praticamente perfeita e é a base de todas as outras estruturas que nós formos utilizar? Sempre as melhores estruturas vão recair no vetor. A gente só foge do vetor quando a gente cai em um problema que realmente é impossível para ele e que não tem solução adequada. Mas sempre a gente volta para o vetor por causa das seguintes situações. Número 1, se eles estão contínuos na memória e eles realmente estão lá, se eu sei onde o vetor começa, eu posso pular para o elemento que eu quiser, porque cada um tem, imaginando que cada um tem um tamanho, tem o mesmo tamanho. Então, se eu sei onde começa o meu vetor, eu tenho que ele começa na posição 500 de memória. E eu sei que cada elemento ocupa 4 bytes. Se eu quero acessar o elemento posição 300, eu vou pegar 500 mais 4 vezes 300, cair na posição. Isso é o que a gente chama de acesso. Vai, cadê? Por que é que eu não consigo escrever? Ué? Você não tem que selecionar uma área, não? Não. Por que é que essa bodega aqui tá... Fica apertando o lápis ali em cima, não, professor? Não, o lápis é para desenhar. Não, esse aqui é o tracinho. Ah, você queria fazer o quê? Escrever. Ah. Bota no ar e dá um clique só um clique e escreve. Isso, escreve. Ah, é porque tá tão pequeno. Ó, tá vendo? É porque a letra tá tão miudinha. Ou o zoom tava tão alto. Qual é o tamanho? Como é que eu defino o tamanho? XL, mas mesmo assim tá muito pequeno. É que começou a desenhar muito grande. Eu comecei a desenhar muito grandão. Mas tudo bem, vamos lá. Daqui a pouco eu diminuo o desenho. Então, o que é que a gente... Tem como diminuir isso? Tem, é só puxar a linha aí, ó. Ah. Aí diminuiu. Aham. Vamos lá. Aí agora eu acho que a letra vai ficar grandona, né? Então, isso é o que a gente chama, ainda está pequeno. Acesso direto, ou acesso aleatório, ou indexado. Será que eu consigo clicar aqui e deixar ele grande? Aham! Pronto. Então, isso daqui é a ferramenta, é a coisa boa que nós queremos. Eu consigo acessar qualquer elemento diretamente através de um salto, sem precisar me preocupar de iterar até chegar no meu elemento. Beleza? Tamo junto? Então, acessar um elemento, e aí a gente vai formalizar os termos que nós usamos de forma displicente. É o que a gente chama de tempo constante. Então, o tempo constante não significa que é um cálculo, uma ação, mas é um nível de esforço computacional que não está relacionado ao tamanho da mistura de dados. Podem ser 10 cálculos, 100 cálculos, 1000 cálculos, mas não está associado ao tamanho. Então, é o que a gente chama de tempo constante. Outra forma de chamar tempo constante é o que a gente diz que é
ordem de 1. Esse ordem é uma notação que a gente chama de Big O. O Big O se preocupa com como o custo reage conforme o tamanho aumenta. Se o tamanho aumenta dobrando e o custo aumenta também dobrando em média, a gente tem um linear. Mas se a minha estrutura dobra, triplica, quadriplica e a quantidade de operações continua fixa, 10, 100, 1000, não interessa, mas não está relacionado ao tamanho, a gente tem que é tempo constante, o O de 1. Então, bora lá. Acessar um elemento no meio de um bloco é o quê? Tempo constante, porque não depende do tamanho da estrutura. Estamos junto comigo, sim ou não? Bora ao próximo passo. Ok. Coisas que o meu vetor é bom. O meu vetor é bom quando eu quero colocar elementos no final. Imaginando que você pode alocar um bloco de dados. Ixi, mudou de cor. Pré-aloca um bloco de dados. A gente chama esse termo de reservar. Você já tem ideia de quantos elementos você quer inserir. Eu quero inserir 1000 elementos. Então eu reservo um bloco de 1000 elementos. E aí eu faço, seja via linguagem, ou seja manualmente, a gestão dos elementos que eu estou inserindo. Reservei 1000, aí eu começo a inserir. Inseri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Inserir um elemento num bloco que está reservado também é O de 1, porque simplesmente eu já preenchi todos esses daqui, quero colocar mais um, quero fazer um append, simplesmente eu venho até aqui, preencho esse cara e digo que o tamanho aumentou. Então, um array, ele é 3 informações. A primeira informação é onde o bloco começa. Onde é o começo do meu bloco? O índice. Tá ruim de ter que ficar pequeno o tempo todo. A primeira informação é qual é o começo do meu bloco. A segunda informação que é relevante é quantos elementos ele tem de reserva. A gente chama isso de capacidade. A reserva é a capacidade do meu bloco. Então, se eu reservei 500 elementos, ele tem uma capacidade de 500 elementos. E a terceira informação é o tamanho, que é quantos eu já inseri. Com essas 3 informações, eu tenho a definição de um vetor. Começa na posição 300, tem 50 unidades de capacidade, e eu já inseri 30. Beleza, então se eu quero fazer um append, começa na 500. Se eu já inseri 30, agora ele vai para qual posição? 31. Então, 500 mais 31 vezes o tamanho do bloco, caio lá, botei um elemento, venho aqui e digo que o tamanho aumentou. E eu vou nisso, joga para o final. Beleza. Então vamos lá. Qual é o custo de acesso aleatório num vetor? Constante. O de 1 constante. Acesso aleatório, acesso a um elemento. Qual é o custo de adicionar no final de um vetor? Constante também, porque aí você pensa, tem espaço reservado? Se tiver espaço reservado, basta preencher o elemento e acabou-se. Vamos agora para o que é um vetor dinâmico. Isso que vocês estão vendo é o que a gente chama de vetor estático. Ele é um bloco de elementos na memória, na teoria contínuo, na prática vocês vão ver que não é contínuo, mas na teoria contínuo. É contínuo, por exemplo, em Zig, é contínuo em C, é contínuo em C++, é contínuo em Rust, porque são linguagens de baixo nível. Então, quando você diz, eu quero um vector, eu quero ou então em Go, eu quero um slice, eu quero ok. Ele é contínuo, mas daqui a pouco vocês vão ver que em Java, em Python, eles não são, mas foca na ideia. A ideia é que em linguagens de baixo nível e alto desempenho, esses caras estão contínuos na memória. O que é bom para mim? Acesso e inserção no final. Tem outra coisa que o vetor é imbatível, que a gente vai ver que as outras estruturas não são, que é a forma como o computador funciona. O teu computador, ele tem 3 níveis de memória. Você já viu isso quando fez a disciplina. Quais são os 3 níveis de memória? Qual é a memória mais lenta? É o disco, né? O acesso ao disco. A segunda memória é
A RAM e a memória real onde os cálculos são feitos. A memória do cache do processador. Então, as coisas são copiadas entre esses níveis. E uma característica do processador é que o processador não copia byte a byte. O processador copia de blocos. Então, quando você quer acessar um dado, ele, na verdade, copia um bloco da RAM e puxa esse bloco para dentro do cache. Se os teus elementos estão contidos na memória, você já carregou os elementos todos. Show? Então, o conceito do array, ele favorece o uso do processador. Agora vamos para os flowers, né? Às vezes, em linguagens que não são pensadas para alto desempenho, esse comportamento ele não é tão bom. Por quê? Porque em linguagens dinâmicas, você vai para um Java, você vai para um Python, os elementos não estão de fato dentro dos bloquinhos. Quando você tem Java, você tem um Python da vida, ou quando você tem um Node, você tem um vetor, o teu vetor ele ainda tem os elementos na sequência, mas os elementos de fato não são os valores, são ponteiros para onde estão os valores. Numa linguagem dinâmica, tudo é dinâmico. Então, quando você aloca objetos, na verdade, aqueles carinhas são ponteiros para os objetos. O teu vetor é um bloco de memória com um monte de cabeçotezinhos apontando para onde na memória os teus objetos estão. Então, em termos de desempenho, claro, se você não vai programar para baixo nível, isso é irrelevante para o volume de dados que você vai fazer. Mas, entendendo a diferença de você trabalhar com uma linguagem de alto desempenho, quando você pode escolher se você vai usar um ponteiro ou se você vai armazenar o dado bruto. Porque se você armazena o dado bruto, você consegue carregar todos os dados de verdade para dentro do processador. Em C ou em Go ou em C++, seria o equivalente a eu fazer um vetor de estruturas ou um vetor de ponteiros para a estrutura. Entre ter os teus elementos de fato copiados para dentro do bloco ou ter o teu bloco como um conjunto de apontadores para os elementos. Mas abstrai e dá um passo para voltar. Inserir no final é bom, alterar o meio é bom, acessar o meio é bom. Tudo é muito bom no vetor e eu tenho a capacidade de conversar bem com o processador. Vamos agora para uma ideia chamada de amortização. Amortização. Quando você pensa em amortização, você lembra esse termo, ele vem de onde? Juros financeiro. Qual é a ideia do amortizar? É eu pegar algo e diluir no tempo. Entendeu? Amortizar uma dívida. Pegar algo e diluir no tempo. Qual é a ideia aqui do conceito de amortização? Se você não está com o bloco... o vetor é um array estático. Ainda usando um vetor, eu posso criar uma abstração de um vetor que aumenta. A abstração de um vetor que aumenta ainda é um vetor, tem todas as características de vetor, mas existe uma manipulação inteligente dos dados para que eu não fique sem espaço. Então, qual é o macete? Fui lá e reservei 10 elementos. 10 elementos. Fui lá e fiz um reserve de 10 elementos. No Go, isso teria essa cara aqui. Make, como é? Um vetor de inteiros, começa vazio e tem 10 de capacidade. Isso é a representação das duas informações que eu dei. O make, ele vai te dar o endereço do bloco. Então, o teu array é essas três informações. O endereço do bloco, que tem atualmente 0 elementos e que cabe em 10. Aí eu faço append. Até o 10º elemento, ele vai simplesmente array recebe append de array valor. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 10º, eu recebo esse bloco e retorno no mesmo bloco. Recebo esse bloco e retorno no mesmo bloco, porque ainda cabe 10. O que é que vocês acham que acontece quando não couber mais? Não cabe mais, aquele bloco que eu tinha é inútil, porque eu quero armazenar 11. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o bloco original, que está em algum canto da memória, vai pedir para o sistema operacional um bloco maior,
copia todos esses elementos para o bloco maior, adiciona o novo elemento que você queria colocar na nova posição e atualiza as informações do bloco. Por isso que você precisa dessa atribuição, porque se o teu array alterar, ele apontar para um novo bloco, a variável antiga é inútil, ela está apontando para o bloco antigo. Na hora que você faz um append e ele realoca, normalmente dobrando a capacidade, você vai ter que ela vai retornar o endereço do novo array. Isso, mas tem... Acho que o make mesmo, ele verifica se a próxima posição está vazia para acoplar no array, né? Não é o make que faz isso, é o append. O append ele verifica. Tem espaço? Se tem, eu só jogo no bloco atual. Não tem espaço, o que é que o append faz? Cria um novo com o dobro da capacidade, copia os elementos do original, adiciona um novo elemento e retorna a nova referência. Por isso que você precisa da nova referência. Beleza? Quanto ao bloco antigo, não é excluído? O bloco antigo não é excluído? Depende de como a linguagem gerencia lixo. Se você está, por exemplo, com C++, você tem a certeza que acabou a instrução, o bloco antigo foi deletado. Se você está no Go, ele verifica, ainda tem alguém enxergando esse bloco, senão eu não deleto. Se não tiver mais ninguém, aí vai para o Garbage Collector, entendeu? Depende de como a tua linguagem aborda a gestão de memória. Se, por exemplo, está na linguagem como o Zig, ele tem um defer, que diz, ok, finalizou o bloco, eu me livro. Então, finalizou o escopo, eu me livro no fim, e não no meio do escopo. Aí cada linguagem vai ter um macetinho de o que faz e o que não faz. Mas assim, se você não gerenciar isso direito, exemplo, vamos imaginar aqui uma vida. Você tem um vetor, você joga esse vetor para dentro de uma função. Aí dentro da função tu dá um append. Ainda está escrevendo no mesmo bloco, se você sair da função você enxerga o append. Só que se você dentro da função der um append que cria um novo bloco e você não devolver essa informação para a função original nunca vai saber que teve uma inclusão que gerou um novo bloco. A vantagem do Go é essa. Os dados e as ações estão explícitos para você. Essa é a sua responsabilidade. Gerenciar que o bloco pode ter aumentado e trocou de referência. Beleza? Então, vamos lá. Qual é o custo de ter que aumentar a capacidade? É constante ou é linear? Se você tinha 1000 elementos, você vai ter que copiar os 1000 elementos para o novo bloco. Então, está relacionado ao tamanho da tua estrutura, é linear. Então, fazer um append é uma operação constante. Porém, ocasionalmente, se você não planejou direito, esse append será linear. E aí vem o conceito de amortização. Ele é constante amortizado, ou seja, ocasionalmente você vai ter uma operação expensiva, não, como é o português disso? Expensive. Uma operação cara, né, custosa, só que se você planejar direito, talvez ela nunca aconteça. Então é o que a gente diz. Inserir no final de um vetor é tempo constante amortizado, O amortizado, porque você sabe que existe o risco de você meter um append e aquilo dali ter que fazer um rebuild copiando o teu bloco de dados inteiro. Show? Tamo junto ainda? Vida que segue, bora lá. Então, vetor é show. Copia tudo para o processador, tem acesso direto, inserir no final é O de 1, acessar é O de 1, então o vetor é lindo. Quando é que o vetor não é lindo? O vetor não é lindo quando você começa a fazer coisas que não são isso. Inserir no final e remover do final é trivial, porque é só manipular a quantidade. E aí a gente vai para o segundo caso. E se por acaso eu não quero mexer no final? Eu quero mexer no começo. Quero fuxicar bem aqui. Fuxicar bem aqui. E fuxicar bem aqui. Vamos esquecer o meio por enquanto, tá bom? Conceitualmente, inserir e remover de pontas gera estruturas de dados com nomes diferentes.
A gente tem uma estrutura de dados que não tem alterações no meio, que só tem alterações de inserção no fim e remoção no fim. O que seria essa estrutura que só tem inserção no fim e remoção no fim? Qual? Pilha. Pilha é como se você estivesse empilhando livros. Você coloca no topo e remove do topo. Coloca no topo e remove do topo. Só que, conceitualmente, o topo também poderia ser pensado como fim. Então, uma pilha é um vetor. Qual é a diferença conceitual de uma pilha para um vetor? Conceitualmente, é quais operações estão disponíveis. O vetor, você ainda pode fazer uma inserção no meio, pagando o custo, uma inserção no começo, uma remoção. Conceitualmente, o vetor ele te permite isso. Você sabe qual é o custo que está pagando. Mas se você tem uma estrutura do tipo pilha, essa operação não existe. Não existe acessar o meio, não existe acessar o começo. A pilha só te dá 3 ações. Ler o topo, inserir no topo e remover do topo. Mas internamente uma pilha é um vetor, não tem o que fazer. Porque você só precisa inserir no final e remover do final. Estamos juntos? Beleza. Bora para a próxima. O que seria a estrutura onde você coloca de um lado e remove do outro? Uma fila. Uma fila, o elemento entra de um lado e remove do outro, e sai do outro. Aí a gente tem um problema. Porque se eu colocasse ela no começo, se eu colocasse no fim, tirar do começo ia ser muito ruim. Porque tirar do começo implicaria em ter que recolocar todos os meus elementos uma posição para trás. E se eu fosse fazer ao contrário, retirar do fim e inserir no começo, também ia ser ruim. Porque se eu faço isso, eu tenho que jogar todo mundo uma posição para frente, vai para frente, vai para frente, vai para frente, até chegar aqui e criar um buraquinho para eu conseguir jogar essa estrutura aqui. E aí a gente tem um problema, que é, como é que eu faço isso? Aí agora a gente vai para um outro conceito, que aí a gente vê a implementação agora. Uma estrutura onde eu posso inserir e remover de ambas as pontas se chama fila dupla, é um double kill. Parece aquelas coisas de jogo, né? Triple kill, double kill. Só que é o kill de né? De kill, não de kill de morte. Então, ainda dá para resolver esse negócio aqui com vetor. E, por exemplo, estruturas de dados como Python, eles resolvem assim, nesse double kill, que do lado de dentro, internamente, é implementado com uma estrutura que a gente chama de blim, blim, blim. Vamos aqui. Blim, 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 blim. Uma estrutura que se chama buffer circular. Buffer circular. Que é um buffer circular? Ainda é um vetor. E a estrutura é toda de um vetor. Só que a forma de pensar começo e fim é diferente. Vamos imaginar que você tem que preencher valores. Aí você coloca o primeiro elemento, coloca o segundo elemento, coloca o terceiro elemento, coloca o quarto elemento, coloca o quinto elemento e por aí vai. Num buffer circular, você tem que lembrar ou guardar onde os elementos começam. Porque no vetor normal, conceitualmente, ele sempre começa da cabeça do vetor. Beleza? Então, se eu quisesse, aqui eu estou guardando, os meus elementos começam aqui. Se eu quiser fazer um pushback, é moleza, né? Imagina que tudo isso daqui é a capacidade, eu faço o quê? Pushback, jogar no final, joguei para cá. E se eu quiser tirar o elemento do começo, o que é que eu faço? Se o meu começo era aqui, agora o meu começo vai ficar sendo quem? Esse cara aqui. Tirei mais um elemento do começo. Ups. Então agora, a minha lista tem 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Se eu quiser inserir no fim, eu jogo onde? Bem aqui. E se eu quiser inserir no começo, ele tem que ir para onde? Para qual posição? Para a posição 1, né? Porque ele está apontando que ele começa aqui. Então, se eu quiser inserir um elemento, ele vai para onde? Vai para cá, inserir na frente. E aí eu desloco o meu cabeçote para a esquerda. Se eu quiser fazer um pop front, tirar o elemento da frente, o que é que eu tenho que fazer? O elemento da frente é esse cara aqui. Como eu tirei ele,
eu movo o cabeçote para cá. Então, logicamente, os meus dados estão daqui até aqui. Estamos comigo ainda? Beleza, bora lá. Boa estrutura essa daí. Só que essa estrutura, ela é uma estrutura o quê? Circular. O que acontece se eu continuar preenchendo? Botei mais um, botei mais outro, botei mais outro. Cheguei no final e botei mais outro. Para onde vai o próximo? Para o começo, porque percebe que esses dois aqui são livres, são lixo. Então eu vou lá e botei mais um, botei aqui. Então o começo é esse, tá vendo? E o fim é esse. Se eu quero retirar do fim, eu removo quem? Esse cara aqui. Retirar do fim é remover essa estruturinha. Ups, copiei o bicho errado. E agora o meu fim veio para cá. Quero remover do fim de novo. Remover do fim. Remover do fim. Inserir no 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 fim. Se eu tentar inserir mais algum elemento, cabe? Não. Mesma estrutura do vetor antigo. Eu tenho 50 de capacidade e 50 elementos. Se não cabe mais nenhum, o que ele vai fazer? Duplica, copia e reinicia. Oi. É porque assim, você deu o exemplo, digamos, excluindo o começo, vai, depois voltando. E se eu quiser acrescentar no começo sem antes ter... Não faz diferença nenhuma. É só a seta. É só a seta que muda. Entendeu? Imaginando que ele está zerado, ele estaria assim. Entendeu? Não, do começo ali, a outra setinha. Mesma coisa. Se eu começo aqui, aí eu quero inserir no começo, eu insiro nesse. Entendeu? Quero inserir no começo de novo, aí o meu começo vem para cá. Ele é circular, insere no começo, no começo, no começo, no começo. A ideia é que eu começo aqui e vou até chegar no fim. Começo no começo e vou até chegar no fim. Essa estrutura a gente vai implementar daqui a 2 semanas. Aí quando é assim, fica preso pelo limite do tamanho, né? Fica preso pelo limite. Então você tem uma sanfoninha. Esse cara é o fim, esse cara é o começo. Insere no fim, insere no fim, insere no fim. Remove do começo, remove do começo, remove do começo, insere do fim. Aí você consegue andar disso daqui o tanto que quiser, desde que eles não se cruzem, né? O que não pode é o começo passar do fim. Porque na hora que o final chegar e encostar no começo, foi o que aconteceu? Lotou, dobrou, copiou, resetou. Insere, 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 anda, anda, anda. Então, isso daqui é o... Aí nós temos de novo tudo que a gente tinha de vetor. Acesso aleatório com saltos, inserção eficiente no começo, remoção eficiente do começo, inserção eficiente no fim, remoção eficiente no fim. Então, se você não precisa mexer no meio, essa daqui é a sua estrutura. E a declaração dela é uma declaração como vetor? Ela seria, se estiver assim... O acesso é normal? Acesso é normal. Se acesso é normal, só que internamente ela faz essa gestão para você. No Python ela teria o nome de import collections.deck. Acho que é assim? Não. Double-ended queue. O nome é mais ou menos esse, entendeu? Deixa eu pegar aqui. Só pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu tenho internet? Não tenho internet. A internet está ruim. Minha do Juan está o tempo todo caindo. Tem, mas eu não decorei o import. Não é nativo, você tem que importar ela. Hã? O certificado, né? Não, é porque a minha internet está estranha hoje. Só import. Import queue, Deixa eu ver aqui. Python import queue. X recebe queue. Não. Porque aqui é o namespace, né? Eu teria que fazer from queue import queue para usar direto. É porque está dando conflito, mas tudo bem. X recebe
namespace e a estrutura que eu quero. É que é maiúsculo, achei que é usado no Primeiro é maiúsculo? Vamos para a China, depois a gente olha, vai. Não importa, eu acho. Depois a gente olha, eu não lembro decorado não. Mas é a mesma coisa, a diferença é que você vai ter duas funções. Seria um ADD para o final e um ADD left, seria um push e um remove direito e um push e remove esquerdo. Você teria essas duas opções. Mas o percorrer é a mesma coisa. Para cada elemento da lista, ele vai percorrer, você não precisa se preocupar onde ela começa e termina. Simplesmente ela é contínua e você pode inserir no começo, inserir no fim, remover do começo, remover por fim. Ele garante que isso é eficiente porque ele usa um vetor ao invés de uma lista. Beleza? O Go também tem, C++ também tem, Rust também tem, mas outras estruturas não vão ter. Bora voltar para cá. Então, o que eu já resolvi? Eu resolvi que eu sei, consigo inserir no começo, remover do começo, inserir no fim, remover do fim. E aí a gente vai para o problema, que a gente não conseguiu ainda. Qual é o problema? É o miolo. Remover e inserir do meio é um problema. E aí esse problema gera dois perfis. O perfil do programador que sabe o que está fazendo e o perfil do programador que não sabe o que está fazendo. Ou então, você pode pensar numa linguagem que não se importa com eficiência, que não é o foco dela, e numa linguagem cuja eficiência é importante. Primeiro eu vou dizer como é que as linguagens resolvem isso com o vetor. Java, você tem o ArrayList. Em Node, você tem o array. Em Python, você tem a lista. Essas listas, elas não são de fato o array que eu acabei de descrever para vocês. Beleza? Eles não. O arrayzão normal, entendeu? Por que eles não são? Porque eles pensam assim, rapaz, este programador vagabundo que está a me usar vai ficar socando aqui no começo e no fim um monte de insert, remove, del, vai fazer uma cagaiada danada comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de desempenho por uma estrutura mais flexível. Então qual é o macete que eles vão fazer? Ao invés de você garantir que ela é completamente contínua na memória, como faz o C, o C++, o Rust e o Go, ele diz a seguinte coisa: ok, que tal se eu te der uma lista de pedacinhos? Então, internamente, o ArrayList, ele é o que a gente chama de clustered list. Eu quero chamar de lista de clusters. Eu acho que o nome é lista de clusters. É como se fosse assim, ó. Ao invés de eu pensar em um só blocão com 1000 elementos, 2000 elementos, que se o cara tivesse que remover o terceiro elemento ia cagar tudo, ele faz o seguinte, faz o seguinte, ao invés de eu te dar um blocão de 1000, eu vou te dar vários bloquinhos de 50. Entendeu? Vários bloquinhozinhos de 50. O que é que eu perco? Se eu quiser ir para o elemento 900, eu ainda teria que, imagina que você está pensando em vagões de trem. Você ia passar na cabeça de cada vagão para saber quanto. Ei, me acessa aí, me diz quem é a pessoa que está na cadeira 350. Vamos pensar nessa abstração. Aí ele olha para o primeiro vagão, tem 30 pessoas. Ok, já fiz 30. Aí dá um salto, olha para o segundo vagão, tem mais 60 pessoas. Ok, já estou no 90. Eu tenho que chegar na pessoa o quê? 350. E ele sai consultando vagão pós vagão, até descobrir qual é a pessoa 350. Diferente do original, em que eu tinha um bloco contínuo, fazia uma conta, caía na pessoa, aqui eu ainda tenho saltos que não são um salto só. A forma como esses saltos são organizados tem um monte de formas. Pode ser como a estrutura que a gente vai ver daqui a pouco, uma lista ligada de vários ponteiros de memória. Pode ser um mapa onde eu já registro dentro do meu próprio mapa todos os cabeçotes e quantos elementos existem. Então imagina que ele tem aí aqui uma anotaçãozinha que ele dá.
o primeiro bloco começa na posição tal e tem 30 elementos. O segundo bloco começa na posição tal e tem 80 elementos. O terceiro bloco começa na posição tal e tem 90 elementos. Então, se eu quisesse o elemento 450, bastava eu ver aqui as minhas anotações, que eu saberia em qual bloco olhar e onde ele está. Sacaram como é o macete aí? O que eu perdi? Eu não tenho um passo só, eu ainda tenho uma quantidade de passos satisfatória, não é um passo só, mas ela é satisfatória, e eu ganho a flexibilidade de o programador ficar fuxicando no meio sem que eu tenha que mexer na estrutura inteira. Então, se o cara vai lá e mete um del no meio do bloco, simplesmente ele tem que recopiar apenas aquele bloquinho. Sacaram? Ou se ele dá um ADD naquele bloco, eu tenho que ajustar aquele bloquinho. Se a capacidade daquele bloco estourou, eu crio outro bloco e faço um penduricalho no meio. Então, internamente, as estruturas de dados que não têm o compromisso de eficiência, elas fazem um híbrido disso. Todos têm um macetezinho híbrido. Então, JavaScript, o TypeScript, o Node, que é TypeScript, né? O Python e todos os outros que não têm custo rígido associado, vão fazer esses tipos de manipulação. Tudo bem? Então, resolvemos em parte o problema de acesso ao meio. Não é o ideal, mas nós minoramos o problema de ficar com muitas operações. Mas suponha que isso não vai ser ocasionalmente. A criatura ou o problema ou o algoritmo precise que o tempo todo, praticamente em todas as operações, você fique inserindo e removendo elementos do meio. Essa solução é eficiente? Não, porque ela ainda está lidando com um monte de escritas dentro de um bloco. Aí a gente vem para a nossa próxima estrutura de dados, que é a lista ligada. Estamos juntos ainda ou o cérebro de vocês já fritou? Tá de boa, né? Vamos aqui. Vamos aqui que a gente ainda tem mais meia hora aqui de vibe. Vamos lá. Aqui, a gente no fundo, só tem duas estruturas reais. Uma é o vetor e a forma como eu penso os dados no vetor, e outra é a lista. Então agora a gente vai para a nossa segunda estrutura de dados. Conceitualmente, o que é a lista? Ao invés de eu pensar em um bloco de elementos, eu penso em um elemento. Então, se o meu vetor eu sabia onde ele começava, espaço reservado à capacidade e quantos elementos já estavam ocupados, na lista eu tenho uma única informação, que é onde ela começa. Ela começa na posição 30. E aí eu crio espaço de memória e coloco na posição 30 e boto o meu valor lá. Cada vez que eu quiser adicionar um novo elemento, eu preciso puxar um novo bloco de memória, que pode estar em qualquer lugar da memória, e eu preciso avisar para a minha estrutura, eu não, né? Internamente o compilador faz isso para você, cadê o próximo bloco? Então a lista é um monte de penduricalhos, onde cada elemento joga para um outro elemento, que joga para um outro elemento, que joga para um outro elemento. Para o usuário, isso é completamente transparente. Se você pega um Java da vida e dá um new array list, todas as operações que o vetor te dá, o array list também te dá. Dá acesso indexado, dá remoção, dá insert. Assim, para o usuário final é como se fosse a mesma coisa, mas internamente o comportamento é completamente diferente. Numa lista ligada, internamente o que é que ele faz? Ei, adiciona um elemento aí no fim. Ok. Precisa de memória. Chegou a memória. Ei, vai até o final, pega aqui, pendura essa memória no final. Ok. Beleza. Aí, qual é a desvantagem direta da lista? Na lista, eu perco quase tudo que eu tinha de bom no vetor. Na lista, eu perco acesso direto aleatório, porque não existe mais. Se eu quero chegar no elemento de posição 50, quem sabe cadê o elemento de posição 50? O 49. E o 51?
Só quem sabe da existência de alguém são os vizinhos, porque ela é um conjunto de elos, de penduricalhos, onde eu pulo para um canto da memória, pulo para outro canto da memória, pulo para outro canto da memória, pulo para outro canto da memória. Então eu chego e digo assim, eu quero chegar na posição 50, eu digo, ei, 1, cadê o 2? Aí o 2 está na posição 300, ok, eu pulo na posição 300. Ei, 2, cadê o 3? Ah, o 3 está na 57. Ei, 3, cadê o 4? O 4 está na 25. E aí você vai até chegar no 51. Então, eu não tenho acesso aleatório. O que é o problema da linguagem? O Java, ele te mete um índicezão assim, ó. Ele te dá lá um array list, array, recebe, new, eu vou aumentar. New array list. Tu vai lá, morto de feliz no Java, cria um breguesso desse, e a linguagem te permite fazer o seguinte, array 50 recebe 10. Aí lascou o pobre do coitado. Para o programador é meio que invisível que essa operação é extremamente custosa. Não é como no vetor que você só dá um salto. A interface de abstração da lista, ela ignora isso. Entendeu? Então, por exemplo, no C++ você nem... O C++ você nem tem essa opção. C++, se você está numa lista, você não tem acesso por índice. Você teria que explicitamente criar um iterador e mandar ele avançar 50 posições para ficar descaradamente explícito que é um processo de caminhada. Sacaram aí? Só faz isso, O Java faz isso, mas esse é o problema do custo de abstração. A pessoa não entende o custo que está pagando ali, sacou? Mas pode usar. Pode, não deve. Não deve, é que nem eu digo assim, eu posso pedir para minha mulher fazer o meu almoço com um pedaço de tijolo. Eu posso, mas não deve, entendeu? Bora, foca aqui. Número 1. Então, perdi acesso aleatório. Na lista ligada, qual é o custo do acesso aleatório? Constante ou linear? Hã? ODN, é linear. Porque se eu quero andar até o elemento 50, eu tenho que andar até o elemento 50. Beleza? Em compensação, qual é o custo de inserir ou remover no começo? Constante. E de inserir ou remover no meio? Constante. Porque se eu estou aqui e eu quero remover esse cara, é só remover. E aí eu vou lá e digo, ei filho, próximo é esse. Entendeu? Se eu quero inserir alguém, é só inserir. Criei, ei filho de Deus, o próximo é esse. Então eu faço aqui o meu penduricalho para poder ajustar a lista. Então, o processo de inserção, remoção, de alteração, desde que eu esteja no lugar que eu quero, é tempo constante. Então, de fato, esse é o único caso em que realmente você precisa de uma lista. Quando você precisa de inserções e remoções no meio de forma contínua e insistente. Tudo bem? Beleza? Então, quando você pensa naquele negócio que eu falei lá do clustered list, ele pode ser tanto uma tabela hash com as informações, como um conjunto de listas onde um bloco aponta para outro bloco. Desde que um bloco saiba onde o outro bloco está, eu consigo, utilizando as duas estruturas, tanto criar blocos intermediários, como fazer o acesso de alto desempenho dentro do bloco. No fim da história, o que está acontecendo em todas as estruturas de dados modernas são essas duas coisas. Em todas as estruturas de dados modernas, você tem, em algum momento, uma estrutura de lista para tarefas não tão exigentes e uma estrutura de vetor no final do cabeçote para tarefas exigentes. Bancos de dados são modelados como uma árvore, a gente vai ver a árvore já, onde os saltos internos são listas e o final é um bloco de vetor. Todas as estruturas são modeladas assim. Vamos agora para a ideia de tempo. A gente já entendeu o que é tempo constante, tempo linear. Vamos agora para a ideia de logaritmo e exponencial. Se eu te dou um bloco de dados, o teu bloco de dados está desordenado.
os elementos estão lá em qualquer ordem. E você quer procurar um valor dentro desse bloco de dados, vocês já entenderam qual é o custo disso. Qual é o custo disso? Teu bloco de dados está desordenado e você precisa procurar um elemento dentro desse bloco de dados. Qual é o custo disso? Constante ou linear? No array é constante. Não. Você tem que procurar um elemento dentro do bloco. Procurar implica que você vai ter que olhar de um por um para saber se ele está lá. Porque o teu bloco é desordenado. Eu te dou um vetor com um monte de números e pergunto, ei, o 50 está aí dentro? Como é que você sabe? Eu pensei que era por índice. Não, eu te dou um valor, não um índice. Eu digo, ei, o 50 está aí? Rapaz, sei não. Deixa eu ver, no 0, não. No 1, não. No 2, não. No 3, não. No 4, não. No 5, não. No 6, não. Certo? Até chegar no final. Vamos pensar agora em termos de tempo, ok? Se você leva 10 segundos, eu vou pegar números bem redondinhos para ficar fácil a intuição. Se você leva 10 segundos para, em média, analisar uma lista com 1000 elementos, beleza? 10 segundos para analisar uma lista com 1000 elementos. Se eu dobrar o tamanho da lista, o que acontece com o teu tempo? Dobra, porque não é linear. Então, se eu dobrar a lista, o tamanho dobra. Isso é complexidade temporal. Toda vez que a gente fala em tempo e custo, é praticamente a mesma coisa. Porque o tempo é a quantidade de operações. Tudo bem? Então, nosso custo temporal, né, a nossa complexidade temporal dobra se eu dobrar a estrutura. Ainda no vetor, a gente tem uma segunda opção. E se eu tiver um trabalho para deixar tudo ordenadozinho, bonitinho? A minha lista não estava toda abudegada? Então eu vou fazer o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer é ordenar a lista. Ordenei a lista todinha. Se eu tenho uma lista ordenada, a minha busca é mais inteligente. Porque aí eu posso utilizar uma coisa que vocês não sei se viram em FUP, que a gente chama de busca binária. Vocês já jogaram 0 a 100? Não? Então bora brincar de 0 a 100, bora. A brincadeira é assim. Eu vou pensar num número. Deixa eu botar aqui no meu celular. Eu vou pensar num número, vou anotar ele aqui no meu celular. A brincadeira é assim, eu tenho que lembrar dos intervalos. Você tem que lembrar dos intervalos e eu vou só dizer maior ou menor. Vou escrever um número aqui para ficar legal. Pronto, escrevi um número aqui. Aí pergunta para mim, 0 a 100. Não, eu que escrevi, né? Então eu digo 0 a 100, diz o número. 50. Maior, 50 a 100. 75. Só ele, não joga o jogo dele não. Qual? 75. Menor. 50 a 75. 62. Tô brincando, 63. Acertou, ó, de cara. 3. 63. Deixa eu jogar com mais alguém, ver se eu consigo ganhar o jogo. Vai, 0 a 100. Como é que seu ganho? Hã? Como é que seu ganho? Como é o quê? Como é que seu ganho? Eu ganho o jogo é ganhado assim. Se a gente reduzir o intervalo de forma que só tenha uma opção, o chute não faz mais sentido. Então, se por exemplo, eu escolhi o 63, se tivesse caído no caso que era 62 a 64, aí não faria mais sentido ele chutar, ele teria perdido ou teria ganhado o jogo. Então vamos ver se eu consigo ganhar, vai. 0 a 100. 7. 7 a 100. 80. 7 a 80. 60. 7 a 60. 20. 7 a 20. 7 a 20. 14. 7 a 14. 7 a 14. 12. Acertou. Mas se eu tivesse escolhido 13, ele teria escolhido 12, ficaria 12 a 14, só sobrava o 13 e eu perdi. Eu aprendi a jogar esse jogo na festa que teve lá na casa do Jeff Boy. Aí eu tava lá conversando besteira com, meu Deus, com quem era? Tava conversando besteira com alguém, aí o Valdemir me chamou para brincar. Aí ele diz, não, Valdemir, eu não vou brincar não porque eu bebo, porque quando você perdia eu não bebo, né? Quando você perdia no jogo você tinha que virar uma dose. Aí ele diz, não, bora jogar que eu bebo por ti, se tu perder.
Ok, então, é uma piada, é uma brincadeira, mas vocês entenderam qual é o conceito. Toda vez que você faz uma, antigamente, se você tinha 1000 elementos, você precisava fazer 1000 consultas. No pior caso, para garantir que o valor não estava lá. Só que agora você tem uma estrutura, uma lista estruturada. Claro, você tem abordagens mais inteligentes. Exemplo, se você estivesse pensando numa lista telefônica de A a Z e o nome da pessoa é Bruno, você não precisava abrir no meio. Porque você sabe que o Bruno está muito mais perto da ponta. Você conseguiria fazer uma busca mais direcionada. Mas, de forma geral, na abordagem mais simplificada, se você imaginar que você vai estar consultando sempre o meio, cada vez que você olha o meio, você resolve metade do problema. Beleza? Resolve metade do problema. Então, se eu tenho um número de 0 a 1023, para ficar redondinho, você consegue dividir isso por 2 quantas vezes? 2 elevado a décima vai dar 1024. 2 a décima é 1024. Significa que o 1024 você consegue dividir por 2 10 vezes até chegar no número 1. Na pior das hipóteses, você vai ter que quebrar o teu problema pela metade quantas vezes? 10 vezes. 2 elevado a décima. Agora, dá um rollback, concentra aqui e vamos para o pulo do gato. No problema anterior, onde a tua lista estava desordenada, você tinha 1000 elementos e levava 10 segundos para consultar. A tua lista dobrou de tamanho e agora você precisa de 20 segundos. Beleza? Só que agora, com a nossa busca binária, se a tua lista tem 1000 elementos e fazer a busca leva 10 segundos, se a tua lista tiver 2000 elementos, a tua busca vai levar quantos segundos? Com a busca binária? Com a busca binária. Bora lá, de novo. É o pulo do gato, bora lá, calma. Acompanha comigo que essa sacada é legal. Chega, vai acender a luzinha aqui, ó. Antes você tinha 1000 elementos, levava 10 segundos e era linear. Aí você pensa, ok, 1000 elementos, 10 segundos linear, significa que eu faço a cada segundo 100 elementos. Se eu dobrar a lista, eu vou dobrar o custo. Eu fui para 20. Só que agora, se você dobrar a lista, o que acontece com o custo? Olhando na função lá de dividir por 2, na busca binária, você bota 2 elevado a n dividido por 2. Vão na intuição, tentem, depois a gente vai para o cálculo. Pensa na intuição. Acho que é 200. Os números são bem redondinhos para a gente chegar no insight. Daria onde? Hã? É 2 elevado a n dividido Vamos lá, ó. por 2. Bora lá. Se eu tenho 10, se eu tenho 1000 elementos, significa que eu consigo dobrar por 2, cortar por 2 quantas vezes? 10 vezes. Se eu levei 10 segundos, eu fiz uma consulta por segundo. Uma consulta por segundo. Se o meu problema dobrar, eu preciso de quantas consultas a mais? Uma consulta a mais. Toda vez que o meu problema dobra, eu preciso de quantas consultas a mais? Uma consulta a mais. Porque com uma consulta eu quebro o problema pela metade. Se antes eu levava 10 segundos e o meu problema dobrou, agora vai levar 11. E se o meu problema dobrou de novo, agora vai levar 12. E se o meu problema dobrou de novo, agora vai levar 13. E se o meu problema dobrou de novo, agora vai levar 14. Meu problema dobra e o meu custo não aumenta dobrando. Ele aumenta por uma progressão que a gente chama de logarítmica. A senhora tinha falado que era 10 segundos na busca linear. Não, exato. Mas assim, eu só aproveitei o mesmo número para poder ficar certinho. É claro que se eu fosse fazer 10 consultas seria trivial o cálculo, entendeu? Mas a ideia é essa. Se eu levo 10 segundos para poder ver, eu estou cortando 10 vezes. Se eu dobrar, eu só preciso cortar mais uma vez. Entendeu? Então é essa a ideia, que eu não vou de 10 para 20, eu vou de 10 para 11.
e depois para 12. Eu não vou de 10 para 20, e depois para 40, e depois para 80, e depois para 160, e depois para dos 320. Se eu pegasse o meu problema original, que levava 10 segundos, e dobrasse 10 vezes, eu teria, vale, minha Nossa Senhora, 1000 vezes mais custo. Só que agora eu vou ter apenas um logaritmo, né? 10 segundos a mais, então não 1000 vezes mais custo. Então antes eu pularia de 10 segundos para 1 milhão de segundos. Olha que salto louco, né? Antes era 10 segundos, se eu dobrar o problema 10 vezes, eu dobro, vai ser vezes 1000. Então 1000 vezes 10, o que era 10 segundos, na hora que eu dobrei 10 vezes, ficou 10.000 segundos. Enquanto nesse era 10 vezes, eu dobrei o cara 10 e ficou 20. Aí de 20 para 10.000. É absurdo o que é o crescimento exponencial. É um negócio assim fora de série. Ok? Então vocês viram, logaritmo é bom, sim ou não? Sim, logaritmo é top. Logaritmo é top. Ok, a gente já resolvemos um problema. Se logaritmo é bom, agora eu consigo fazer consultas. Não? Consulta era ruim, agora consulta é chuchu, beleza. Aí tem o problema. O que acontece se por acaso eu inserir um elemento? Qual é o custo de inserção num vetor ordenado? Não. O vetor, conceitualmente, é um vetor ordenado. Então, inserir significa em que ele tem que permanecer ordenado. Qual é o custo de... Não é no final. O teu vetor está ordenado. Você não sabe quais os elementos que estão lá. Aí eu digo, insere o 300 aí. O que você vai ter que fazer? Descobrir onde é que o 300 tem que ficar... achar a posição do 300, que vai ser fácil achar a posição dele, só que você tem que inserir ele lá. E para inserir ele lá, qual é o custo? N, porque você vai ter que abrir um buraco e botar o cara lá. Remover o cara, qual é o custo? Linear também, porque remover o cara significa encobrir o buraco. Se fazer consulta é bom, é logaritmo, inserir e remover continua ruim. Porque inserir e remover vai ser linear. Então nós temos uma estrutura que é boa apenas para consultas. Se eu faço um punhado de... Imagina aí, você vai fazer 1000 inserções e 1 milhão de consultas. Tá top. 1000 inserções e 1 milhão de consultas. Você insere, ordena e aí você só consulta. Só que se a tua relação consulta, inserção, remoção for alta, aí já fica ruim, porque inserir e remover é ineficiente. Tamo junto? Sim ou não? Bora. Então, a gente já tem um insight. Oi. Se não tivesse duas listas, ordenada e na consulta Não faz sentido. Não faz. Porque a lista ordenada, você tem que manter ordenada, então você teria que sempre manipulá-la. Vamos agora para a segunda forma de pensar vetores. Ok, a gente chegou nesse problema aqui. Eu tenho uma estrutura em que inserção e remoção, só com o vetor, o que é que eu resolvo? Só com o vetor. Eu consigo fazer inserção em ambas as pontas, porque eu consigo fazer buffer circular. Só com o vetor eu também tenho a forma de fazer consultas de um custo adequado, n log de n, desde que eu não tenha muitas inserções e buscas. Aí você pensa, rapaz, o vetor exige que eu me preocupe que os elementos tenham uma ordem, porque os elementos estão um na frente do outro. E se a minha pergunta fosse apenas o elemento está ou não está, e a ordem não fosse relevante para mim? Agora a gente foi para outro problema. Conceitualmente, o vetor ele tem a propriedade de que os elementos têm uma ordem. E se a ordem é importante, tudo bem, eu preciso do vetor. Quando os caras estão na fila do RU, a ordem é importante.
Mas às vezes a ordem é totalmente insignificante. Você só quer saber se o cara está lá ou não está lá. E aí a gente vai utilizar também uma estrutura de vetor, porque o vetor é chuchu beleza. Só que a nossa forma de pensar os dados agora vai mudar. A gente vai ter uma aula só sobre isso, eu vou fazer só o overview agora. Qual é o macete? Antes de pegar o teu elemento e inserir, você não vai colocar ele em ordem. Você vai fazer um cálculo. A gente chama esse cálculo de hash. Então, o que é uma função hash? Uma função hash é uma função matemática de espalhamento uniforme não reversível. Traduzindo em miúdos, significa que ela vai pegar essa informação, esse número, esse texto, essa informação que for, toda informação é um punhado de dados, um texto, um binário, sim ou não? Sim. Então você pode imaginar essa informação como um número, sim ou não? Sim, ela é um monte de bit. Então eu tenho um número. E eu tenho que pegar esse número e botar esse número em algum lugar aqui. Imagina que você tem uma função que ela é determinística, ou seja, gera sempre o mesmo resultado, e ela consegue, de forma determinística, espalhar os elementos que você quer colocar na tabela de forma uniforme, como se eu dissesse assim, imagina que tu tem uma pessoa que você diz para ela, ei, eu preciso guardar essa informação aqui. Aí ele faz um cálculo mental e diz, ok, vai para a posição 30. Sempre que você der a mesma informação, ele vai te dar o mesmo número. Sempre que você te der a mesma informação, ele vai te dar o mesmo número. Só que a função ela é boa de uma forma que os números não vão ficar amontoados sempre no mesmo lugar. Eles vão ser espalhados de forma adequada pela tabela. Entenderam como é que está o nosso macete? Se você estivesse pensando com inteiros, vamos pensar aqui de forma simples. Você tem 100 posições, de 0 a 99. E a tua função hash é um módulo 100. Então, se você quisesse armazenar o elemento 50, ele ia para qual posição? 50. E se você quisesse armazenar o 175, ele ia para a posição 75. Se você quisesse armazenar o 283, 83, beleza? Então, você pega o valor, ele faz esse cálculo e ele te diz o quê? O que é o resultado desse hash? Ele diz a proximidade de onde o teu número deve estar. Quando você faz esse cálculo, ele te dá 83, ele diz, ei, procura lá pelo 83. E aí a gente tem a seguinte coisa, você jogou o 83 bem aqui. Aí você botou o 50, e o 50 veio para cá. Aí você pegou o 383, cairia em que lugar? 83 também. Numa tabela hash, a gente chama isso de colisão. O espalhamento é uniforme, mas pode acontecer de dois números caírem no mesmo lugar. Vamos fazer um tratamento bem simples de colisão. Você tem vários tratamentos de colisão. O primeiro deles é, rapaz, eu vou só meter uma lista ligada aqui e vou colocar um embaixo do outro, 183. E se cair outro, 583. Então, o primeiro caso seria uma listazinha ligada em cada posição. Ele cai naquela proximidade, percorre a lista e acha o número. Outro caso seria, que é o que a gente vai implementar, que é a busca linear. Rapaz, quero lista não. Faz o seguinte, é o 183, eu vou botar depois. 183. E 84. Aí na hora que você tentar fazer o 84, ele cairia em que lugar? No 83, só que o 83 está ocupado, vai para o lado. Se você for fazer uma busca, qual seria o teu algoritmo de busca? Ei, procura aí para mim, cadê o 983? Você faz o cálculo, ele te joga para 83, só que o 83 está ocupado, o que é que você faz? Sai procurando. Quando é que você sabe que o cara não existe? Quando chega numa posição vazia, isso daqui é circular. Também tem a ideia de buffer circular. Chegou aqui no final, você volta para o começo. Chegou na posição vazia, o cara não existe. Aí você vai ter os algoritmos de remoção. Se você quer remover alguém, você não pode só remover o cara e deixar o buraco.
porque senão você procuraria, teria o buraco, você acharia que não tem ninguém. Aí você tem as estratégias. Seguinte, quero remover o cara, realoca. Quer remover o cara, marca que ele não existe. Ou então usa uma lista ligada. Mas vamos lá, conceitualmente o que é o problema que eu estou tentando resolver? Quero inserir, buscar ou remover um elemento. Tem um cálculo inicial e ele me gera um lugar onde eu já estou próximo do meu elemento. Esse próximo é tempo constante. O que garante que esse próximo é tempo constante? A relação entre a quantidade... Foco aqui. O que garante que isso é tempo constante é a relação entre a quantidade de elementos que você tem na tua estrutura e o tamanho da tua estrutura. O que acontece se você tem uma estrutura muito acochadinha? Uma estrutura com... Eu tenho 80 elementos inseridos numa hash table de tamanho 100. Você vai ter o quê? Muita colisão. Só que se você tem espaço suficiente, aí o teu custo volta a ser constante. Calcula onde ele está, pula para lá, trata a colisão, acha o teu elemento. Então, na hash table, desde que você tenha espaço, esse não é a limitação, você já resolveu vários problemas. Você tem inserção em tempo constante, você tem remoção em tempo constante, você tem busca em tempo constante. O algoritmo hash deve levar em conta o tamanho do vetor, né? Aí o que acontece quando você está na hash table? Que você começa a inserir e tem muita colisão. O que é que ele faz? Realoca. É que nem o vetor. Não é que acaba, é que o desempenho começa a ficar tão prejudicado, você não precisa estourar, não faz sentido. Normalmente a relação é no mínimo 50%. Você tem 50 elementos, você vai precisar de um tamanho de tabela de 100. Você tem 1000 elementos, você vai precisar de 2000 de tabela. Então, se você fosse pensar em relação ao vetor, a única desvantagem dela é o consumo maior de memória. No mínimo, o dobro de memória. Só que em termos de inserção, busca, remoção, extremamente eficiente, porque você tem tempo constante. Não é, entenda, tempo constante não é uma operação. Você está no vetor, quer acessar o elemento por índice, você faz uma operação matemática. É um mais, e você cai no elemento. Aqui é tempo constante, vão ser, entenda, 15 operações, 10 operações, mas ainda é constante. Não depende do fato de eu ter uma tabela hash de 1000 ou de 1 milhão de elementos. Se você tiver espaço, eles não vão estar tão saturados e com a quantidade constante de operações, você acha. Show? Permite índice duplicado? Sim e não. Aí você tem o que a gente chama de multimap e multiset. Se você pode ter índices duplicados, você tem multimapas e multiconjuntos. Vamos olhar para esse cara aqui. Isso que vocês estão vendo é a estrutura interna. Essa estrutura interna gera duas estruturas de dados, que é o mapa e o conjunto. Qual é a diferença do mapa para o conjunto? No conjunto, você armazena números. No mapa, para cada chave, você tem um penduricalho aqui de alguma coisa. Um aluno, um texto, um objeto, entendeu? Então, você usa os cabeçotes, as chaves, para encontrar os elementos que você armazenou. Ainda aguentam mais um tiquinhozinho, vamos para a última. Eu sei que satura, né? Já está começando a ferver, que é muita coisinha. Aí agora a gente precisa chegar na ideia de árvores. As árvores somos nós e o jardineiro é Jesus. Vocês lembram, na época de vocês não, esse meme, né? Só dos mais antigos. Esse é o meme, os primeiros da internet, né? Foco. Bora terminar, eu sei que vocês já estão cansados. Vou fazer um overview para a gente chegar nos problemas que nós ainda não respondemos. Vamos lá. Preciso de inserção no final e acesso aleatório. Vou para quê? Vetor. Se eu preciso de inserção também no começo e no final, vou para onde? Na lista circular, no buffer circular. Se eu realmente preciso de inserções e remoções no meio, aí eu vou para uma lista ligada. Se eu preciso fazer buscas
poucas inserções e muitas buscas, eu posso utilizar uma busca binária, né? Um vetor ordenado. Mas se eu realmente preciso de muitas inserções e remoções e a ordem não é importante, aí a gente cai onde? Na tabela hash. Me falta uma estrutura de dados clássica que resolve o seguinte problema. Na tabela hash você tem inserção e busca eficiente. Só que qual é o custo que você paga com isso? O que é que a tabela hash não te dá? O que é próprio da característica da tabela hash? Que antes você tinha no vetor e na lista e agora você perdeu? Ordem. Na tabela hash, vamos lá. Eu falo conceitualmente, mas quando vocês vão olhar as implementações são híbridas. Exemplo, você vai ter lá num JavaScript que ele mantém ordem de inserção, no Python que ele não mantém, mas assim, conceitualmente, sem adoçamentos para facilitar a vida do programador, ela não tem ordem. Beleza? Os elementos podem estar em qualquer lugar desde que obedeçam o cálculo do hash. Só que imagina que você tem uma situação onde o tempo todo, além de fazer consultas e buscas, você precisa que os teus dados estejam ordenados. Aí você pensa, tenho que voltar para o vetor ordenado, mas o vetor ordenado é uma bosta para poder fazer inserção e remoções. Aí a gente cai no que a gente chama de árvores. O que são as árvores? As árvores são a ideia da lista ligada, só que com múltiplos caminhos. Vamos pensar nessa organização de dados aqui. Eu tenho o 30 e o 30 sabe ir para 2 lugares. O 30 sabe ir para o 12 e também sabe ir para o 50. E o 50 sabe ir para o 6 e sabe ir para o 23. Ui, que corra boa desenhar com o mouse. O 6 sabe ir para o 2 e sabe ir para o 7. Abro uma borboleta aqui, né? Aqui é o que, meu pai do céu? 23. Ah! Aqui eu sei ir para o 17. Aqui eu sei ir para o 27. Esse daqui sabe ir para o 41. E para o 70. E para o 64. O que é que só de olhar para a lista vocês já inferiram na forma como os dados estão organizados? A esquerda do nó é menor e a direita do nó é menor. O que é a regra de disposição das minhas informações? A esquerda do menor e a direita do Todo mundo que está do lado esquerdo do 30 é o quê? Menor do que 30. E todo mundo que está à direita do 30 é maior do que 30. Se eu perguntasse para você, o 18 está nessa lista, da mesma forma como a lista ligada começava num elemento e só quem sabia o próximo era aquele elemento, aqui você começa na cabeça, na raiz, e aí você está procurando o 18. Aí você vê, epa, esse cara não é o 18, eu vou para onde? Esquerda ou direita? 12 não é o 18, eu vou para onde? 23 não é o 18. Não, 23 não é o 18, eu vou para onde? Esquerda. 17 não é o 18, eu vou para onde? Direita. Tem alguém na direita? Não. Como eu cheguei no canto que o 18 deveria estar e ele não está, o que é que eu sei? Que ele não está na lista. Beleza? Vamos agora pensar no custo de busca de um elemento desse. Será que só de bater o olho a gente sabe qual é o custo de fazer uma busca aqui? Lembra, isso daqui ela é a mesma coisa que vocês viram na busca binária. Cada consulta que eu faço faz o que com o tamanho do problema? Corta ele pela metade. Eu não tenho, se a minha estrutura estiver balanceada, na hora que eu olho esse cara e decido esquerda ou direita, eu tinha 1000 números e agora eu só tenho o quê? 500. Aí eu fiz outra consulta, 250. Fiz outra consulta, entendeu? Então,
A árvore, ela me dá uma busca que é logarítmica, porque cada consulta quebra o meu problema pela metade. Aí você vai ter Foi ou não? Eu fiquei em dúvida assim. Se fosse buscar o 4. Tá. Ia pra esquerda, mas o patrão na direita. Não, aqui é o 41. Ah, Foi mal. Aqui é o 41. O 4 não poderia estar aqui. Tá vendo? Eles têm que ser obrigatoriamente isso daqui. Quando você pensa numa árvore, vão ter um monte de regras diferentes sobre como organizar as árvores. Porque, por exemplo, imagina que é uma árvore, só que os elementos estão mal inseridos e você tem o 70 vai para 80, que vai para 90, que vai para 100, 110, 120, 130, 140, 150, o rabão aqui do lado direito, todo torto, entendeu? Ao invés dos teus dados estarem bem distribuídos, balanceados, você vai ter um rabão assim. qual o critério para inserir? Depende. Vão ter vários. Mas, por exemplo, numa árvore balanceada, numa AVL, você tem um joguinho de rotações. Aí ele calcula, qual é o nível o desnível que eu tenho entre o mais alto e o mais baixo. E dependendo disso, ele começa a ficar rodando os elementos na árvore. Aí você vai para uma rubro-negra, que tem o quê? Menos exigência de balanceamento e uma maior flexibilidade de desnível. E aí você vai ter uma árvore digital, uma árvore não sei o quê. E aí você vai ter regras de organizar esses dados. No fim das contas, o que existe de fato é uma árvore de saltos e no final da árvore você tem vetores. A realidade, a implementação real é essa. Mas a árvore ajuda a gente a entender a como as coisas se organizam. Então vamos lá. O que foi que a gente ganhou numa árvore? Busca logarítmica, inserção logarítmica, remoção logarítmica. Logaritmo é pior do que constante. O hash, a tabela hash é melhor do que a árvore. Quando é que ela não é melhor do que a árvore? Quando eu preciso de ordenação. Se os meus dados precisam de ordem, a estrutura da árvore tem ordenação intrínseca. Já é própria a ordenação como parte conceitual da árvore. Então, imagina que você está armazenando os contatos do celular e você quer tanto fazer operações de busca para saber cadê o contato, editá-lo e tudo mais, como apresentar esse contato para as pessoas. Qual é a estrutura? É uma árvore, porque conceitualmente os elementos já estão ordenados dentro da árvore. Entendeu? Então pronto, consegui dentro do ar, bati minha meta. 5 e 10, fiz a matéria todinha. Então, se vocês esquecerem do resto da disciplina toda, mas gravarem só a aula de hoje, já teremos feito aí 30% da disciplina, beleza? Isso tem que orientar todas as decisões de como eu guardo, armazeno e acesso os dados daqui para diante. É sempre assim. Preciso de muita inserção, preciso de consulta, preciso de remoção, preciso que os caras estejam ordenados, e aí, baseado nisso, você cai em um elemento ou em outro. Outra coisa que tem que... Eu pego. Outra coisa que vocês vão ter que ter esse cuidado agora. Cada linguagem... Eu não sou um servidor, eu estou aqui a serviço de vossas excelências. Bora lá. Quando vocês pensarem, quando vocês estiverem entrando numa linguagem, foco. Quando vocês estiverem migrando de uma linguagem para outra, ou entrando numa linguagem de programação, a primeira pergunta que você tem que fazer é: quais as estruturas de dados que ela me oferece? Tem algumas linguagens que não vão ter, outras vão ter, e outras vão ter estruturas adaptadas. Por exemplo, a hash table do JavaScript não tem hash, não tem estrutura de árvore. JavaScript só tem a tabela hash normal, entendeu? Só que a tabela hash dela também é adaptada para sustentar a ordem de inserção. Você vai para a Lua, por exemplo. Lua tem uma estrutura de dados, que é qual? A tabela.
Lua nem vetor tem. Nem vetor. Nem vetor. Lua nem vetor tem. Lua só tem a hashmap. Tudo em Lua é tabela. Orientação ao objeto é feito com elementos dentro de tabela. Funções dentro de tabela. Tudo é tabela em Lua. Polimorfismo é tabela. Entendeu? Vetor é tabela. Ordenação é tabela. Por quê? Porque a tabela é a mãe de todas as estruturas. Certo? Então, cada linguagem vai ter uma forma de implementar isso daqui que não necessariamente é a clássica. E bora pro último pulo do gato. Vamos lá. Linguagens de baixo nível apresentam estruturas e manipulações otimizadas. Linguagens de alto nível, não. Foca aqui que é o último pulo do gato aqui, tá? Se você, exemplo, tá? Se fazer aqui até mesmo no desenho, que aí eu faço um desenho só. Se você está em Python, só para a gente entender. Se você está em Python, vou dar o Python como exemplo para todos e aí vocês vão entender nas linguagens. Se você está em Python e faz um breguesso desse aqui, a minha lista recebe tal coisa. Vocês entenderem como é que as linguagens pensam. E você quiser pegar um pedaço da lista, um slice. Ei, eu quero pegar os elementos do primeiro até o penúltimo. Beleza? Do primeiro até o penúltimo. Ou então do segundo elemento até o final. Isso alguém chama de fatiamento. Isso seria assim no Python, seria um slice do JavaScript, entendeu? Isso daqui é uma cópia de dados. Eu estou copiando, estou pegando os elementos, estou criando uma nova lista e copiando todos os cabeçotes para a lista nova. Se o original era estático, ele copia estático. Se o original era ponteiro, ele copia os ponteiros. Mas eu estou fazendo uma cópia. Se você está trabalhando, por exemplo, com o Go, com o C++, ou com a linguagem de alto nível, e você faz um breguesso desse, isso daqui não é uma cópia, é uma view, ou então um interador. O que é uma view ou um interador? Eu não copiei nada, eu só mudei a forma de olhar para os dados. Entendeu? Ainda é uma lista, mas a forma como eles pensam é diferente. Isso daqui em Python, se eu tinha 1000 elementos, isso daqui é O de N, porque eu copiei os 1000 elementos. Se eu estou em Go e faço essa mesma coisa, é constante, porque eu não tenho a cópia dos elementos. Eu tenho apenas uma nova visão, em que esse começa no cabeçote e esse aqui começa em qual posição? Na posição 2. Entendeu? E às vezes a mesma linguagem vai te dar formas diferentes. O C++ ele te permite isso. Ele tanto vai te dar a opção de copy, como ele vai te dar a opção de view. Se você precisa realmente copiar, você copia. Se você precisa só ver, você faz um view. Se você está lá no Python, por exemplo, e você ao invés de fazer isso, usa um array do NumPy array. Exemplo, assim, sintaxe não é essa, mas só para vocês entenderem. O NumPy array é uma implementação de C para acesso otimizado dentro do Python. Então, se você faz isso no Python, agora você não tem mais cópia, você tem um view, porque a mesma linguagem te dá formas diferentes de manipular estruturas diferentes. Legal? Legal? Ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando vocês forem estudar uma linguagem, pensar uma linguagem, o que é que isso aqui faz de fato? Está copiando? Está acessando? Está duplicando? Está fazendo outro? É só uma referência? Insere no meio? É uma lista de... Então você vai lá no GPT, pesquisa, tenta entender. Show, meu povo? Então, já considero a minha missão como dada.